Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Paula Jardim. Hoje é sexta-feira, dia 5 de abril de 2024. São 96 de 366 dias. Dando continuidade à nossa reflexão diária, hoje eu quero falar um pouquinho sobre vendo o poder de Deus em ação. No vídeo anterior, eu falei sobre direcionamento, sobre você pedir, se você quer um direcionamento de Deus, certo? Você quer que Deus te direcione. Você peça para que Ele abra os seus ouvidos, para que você possa ouvir a voz dele. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre abrir os olhos. Deus é aquele que pode realizar, é aquele que pode te mostrar o caminho que você deve percorrer. Deus é aquele que já viu o futuro. Ele criou o universo e todas as coisas que aqui existem. Peça a Deus que abra os seus ouvidos, peça a Deus que abra os seus olhos se você quer ser direcionado por Deus. Eu quero ser. Eu quero muito ser, é isso que eu tenho pedido a Deus, direcionamento, porque eu quero entender o meu propósito e a minha missão aqui nessa terra. E para que os nossos olhos e os nossos ouvidos sejam abertos, nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio à terra, que morreu, foi crucificado, ele desceu ao inferno, pegou a chave que abre todas as portas, porque ele tem o poder, porque ele pagou um preço e foi um preço de cruz e foi um preço de sangue. Jesus é o Filho de Deus que veio à terra, que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. Eu não sei no que você acredita, eu não sei como é a sua vida e você não sabe da minha vida. Mas deixa eu te falar o que eu sei. Eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Eu sei que ele veio aqui nessa terra como homem, como a gente, de carne e osso. Não é ficção, é fato real. Jesus veio à terra como homem. Ele morreu por nós para que os nossos pecados fossem perdoados. Só que muitas das vezes a gente não se perdoa, você não se perdoa. Só que Deus está falando, você precisa se perdoar. Obviamente que você tem que ter um conserto, entender aonde você errou, pedir perdão a Deus, às vezes pedir perdão para a pessoa e se perdoar. Muitas das vezes você está com depressão, você está com síndrome do pânico, você está se sentindo mal porque você mesmo não se perdoa, você mesmo não se perdoa por conta de algum erro que você cometeu no passado. Ei! O seu pecado, Jesus pagou o preço pelo seu pecado na cruz. É óbvio que você tem que se corrigir, mas Jesus veio à terra para dizer: ei, o seu pecado já está perdoado. Você precisa ter essa consciência, você precisa expandir essa consciência. Só que você precisa fazer uma coisa. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando que você precisa entender que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio à Terra como homem, que ele morreu, sim, e que ele ressuscitou. E ele pagou um preço, e foi um preço de sangue. E não existe no universo, não existe no mundo espiritual, não existe nada mais poderoso do que o sangue de Jesus. Então, há poder no sangue de Jesus. Jesus tem o poder de transformar morte em vida. Jesus tem o poder de transformar o seu sofrimento em alegria. Só que o primeiro passo é você abrir, expandir a sua mente. Eu não estou falando para você ser crente, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando para você entender que Deus abra a sua mente nesta hora. Que você entenda que você precisa aceitar no sentido de entender que Jesus é o Filho de Deus que veio à Terra, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele pagou um preço de cruz, um preço de sangue, mas que ele está vivo, está sentado à direita do Pai, de Deus. Então nós somos livres, nós
somos livres uma vez que nós aceitamos o Senhor. Nós aceitamos e entendemos que Jesus é o Filho de Deus, é só isso. Eu aceito Jesus na minha vida. Jesus muitas das vezes está ali na porta batendo, ei, eu posso te ajudar, ei, eu posso entrar na sua vida, porque ele é cavalheiro, ele pede permissão, ao contrário do inimigo das nossas almas, que ele não pede, ele entra através de brechas. Muitas das vezes existem pessoas endemoniadas onde o demônio está dentro. Por quê? Por conta de traumas do passado, por conta de o histórico familiar, por conta de coisas que aconteceu muitas das vezes que os próprios familiares fizeram com a criança. A criança presenciou algo e ela não consegue se libertar daquilo e cresce uma criança frustrada, aonde abre brecha. Brecha é o quê? É o medo, aí pode ser o pecado. Você precisa entender. É um pouquinho complicado você entender, mas uma vez que você fala, Jesus, entra na minha vida, toma conta e me esclareça, abra os meus olhos, tira esse tampão dos meus olhos e dos meus ouvidos para que eu possa ver e ouvir. Então ele vai fazer isso. E você precisa entender que você precisa convidar Jesus, porque ele não vai entrar na sua vida para poder te mostrar o caminho se você não pedir. E às vezes a cura da sua depressão depende disso. Não é sua depressão, tá? O momento de depressão que você está passando. Deixa eu te falar uma coisa. Teve um momento na minha vida que eu tive síndrome do pânico. Quem me curou? Jesus.